de Mas INSS deixa eu só fazer uma parte. O Mano fala isso, já falou mais de uma vez. Duas coisas que ele fala. Assim, ele sempre enaltece o trabalho do Vanderlei. Isso. Ele já encontrou um formato, ele já encontrou alternativas ao formato que foram construídas pelo Vanderlei, que se embolou porque o Corinthians disputava 3 competições e ele teve que formar um time alternativo para jogar uma delas. E a outra coisa, o Renato Augusto, ele joga no Corinthians de olhos fechados, porque ele conhece o Corinthians. Né? Se você tirar o Renato Augusto e tentar que o Renato Augusto tenha o mesmo desempenho num outro grande time, ainda que ele tenha excelentes jogadores ao lado dele, ele já vai encontrar A comparação aí é se ele fosse pro Olympique de Marseille, É isso. O Renato Augusto é impressionante como ele se encaixa. Chega a me arrepiar, te juro. Porque, assim, é engraçado. A maneira como ele se comporta dentro de campo, ele joga o jogo todo. Ontem, quando terminou o jogo, eu falei, rapaz, o Renato Augusto terminou o jogo inteiro, ele jogou o jogo inteiro. E o jogo... Não, ele saiu. Saiu no finalzinho, né? Saiu... Quando o Corinthians faz o terceiro gol, o Mano, e eu comentei isso com quem estava vendo o jogo comigo, ele vai começar a botar os garotos agora. E ele foi sai exatamente com 27 isso. minutos do segundo tempo. 27. E teve essa mudança que foi a do Bruno Mendes, que foi ali claramente causada ele entregou pela o entrada de mais serviço, um ele centroavante. entregou, o Renato Augusto, ele entregou o Ele serviço. só sai quando o Corinthians está vencendo, né? Foi depois do gol do Moscardo. Que precisou de mudança de comportamento. Não, que daí o Mano reforça, bota o Matheus ali no lugar dele no meio campo e bota um zagueiro a mais, o Bruno Mendes. Essa foi a vou botar primeira gente pra correr, substituição. foi o raciocínio do Mano, né, João? Vou me reforçar, vou primeiro reforçar, aí depois a última substituição, a última que ele faz lá para casa dos 30 minutos, que ele coloca o Giovani e o Wesley, que é para dar sangue novo. E super funcionou, porque o último gol, inclusive do Giovani, é que eu falei. O Medel não tem perna para acompanhar e o Ramon já tinha feito todas as alterações. Então deu dó de ver o Medel nos últimos instantes do jogo, porque ele não tinha mais fôlego. E esse gol, por exemplo, ninguém conseguiu acompanhar. Então teve mais essa substituição que foi também pensada pelo Mano e deu certo, que culminou no último gol. Então, mas o que eu ia dizer era justamente nessa linha do sangue novo, né? Nessa altura do campeonato também não tem uma solução pronta para o treinador. Você quer um time que consiga correr mais, porque está todo mundo cansado. Tá todo mundo cansado da temporada. O Vasco fez 3 jogos aí nesses últimos 8 dias. Isso. E os jogos têm uma carga emocional que pesa mais a perna ainda, né? É isso que você quer ou você quer a experiência? Você quer o cara que sabe jogar um jogo pesado, porque todo jogo hoje... Era uma crítica ao próprio Vasco. Tem esses garotos que entraram no segundo tempo, foram fundamentais. O Moscardo foi fundamental porque fez o terceiro gol titular. E os garotos que entraram no segundo tempo foram fundamentais. E aí, na minha opinião, junto com as substituições do Ramon, para o Corinthians controlar, cara. O Corinthians, claro que o Vasco ficou com a bola quase o tempo inteiro depois do terceiro gol, mas o Corinthians correu poucos riscos, na minha opinião. Bom, e vocês já citaram aqui, né, decisões de treinadores, está na hora de ouvi-los. Vamos com o Mano Menezes e Ramon Dias. A gente teve um acidente no nosso último jogo em casa, um acidente grave, grande, né? Mas hoje a gente comprovou que foi um acidente. Essa resposta que o time deu dentro de campo é que comprovou isso. Não foi só uma vitória magra. O time produziu, o time teve comportamento, o time teve determinação, como a gente precisa ter em jogos decisivos como esse que nós estamos jogando. Já o Mano aproveitou o momento para dizer, olha, o que aconteceu na última rodada foi um acidente e era isso que a gente queria mostrar hoje. Foi parecido com o que o Marcelo Fernandes fez depois do 7-1. Ele falou, gente, é tão bizarro esse negócio que vamos esquecer o que aconteceu? Deixa para trás, né? Vamos, vira a página rápido, porque foi muito bizarro, né? Eu acho que foi um pouco parecido o comportamento do Mano. Aí eu estou falando do Romero, que foi uma aposta do Mano, né? O Romero tem sido responsável por esses gols tão importantes para o Corinthians na reta final. É a segunda passagem do Romero, né, pelo Corinthians. Ele sabe o que é ser campeão pelo Corinthians, ele entende o espírito do Corinthians, né? Então ele tem um respeito da torcida também. E lá atrás, quando ele foi bicampeão brasileiro e bicampeão paulista, né, 2015, 2018, ele era um menino, né, tímido, tinha outro corte de cabelo, inclusive, né? Ele era né, muito jovem, calado, muito diferente do Romero, que a gente tem visto agora e que é essa aposta do Mano, quando ele fala, precisa de um cara mais cascudo e que tem esse DNA de Corinthians campeão. E isso o Romero
tem, como o Renato Augusto também tem, enfim, outros jogadores, Fábio Santos, mas no ataque do Corinthians, que tem sido uma dificuldade danada, principalmente depois de ter perdido o Roger Guedes, que é a sua referência, e o Yuri Alberto nem sempre corresponde, né, ele pegou essa responsabilidade e nos últimos jogos tem feito gols importantes. Agora, que essa aposta do Mano de fato tem dado certo, e eu acho que no momento em que o Corinthians vive, que ainda agora está praticamente livre do rebaixamento, mas passou o ano inteiro sofrendo, chega nessa reta final, é muito importante essa parte de raça. E eu acho que o Corinthians apresentou isso ontem para o seu torcedor, e principalmente na figura do Romero, que é essa aposta do Mano Menezes, né, que em muitos momentos ele sequer entrava no segundo tempo, né, a opção imediata era ali o Juan Oliveira, né. Então, o Romero ficava ali, encostado. Então, eu acho bacana a gente enaltecer esse ponto do Mano de apostar no Romero e o Romero corresponder e com gols, com atitude, vibrando com o time. Então, tá funcionando e tá fazendo o Corinthians respirar aliviado. Lembrando que o Romero, Barreto, ele foi o anúncio do Corinthians de reforço para 2023, ele chegou de graça para o Corinthians, muita gente questionou, poxa, Romero, né? Não foi uma contratação badalada, ele chegou de graça, ele tem mais um ano de contrato, né? Ele chegou, ele estava no México, então acho que hoje o torcedor vendo a trajetória, a história que o Romero carrega dentro do Corinthians, se Daniel é campeão e o comportamento dele nessas últimas rodadas, ele realmente tem carregado o Corinthians nas costas. O outro segredo do sucesso do futebol. O fato de que o cara que está lá na barbearia sem acompanhar o dia a dia do Corinthians... isso que eu estava pensando. Sentado na cadeira que está vendo o dia a dia. Que sabe se o Romero está evoluindo, se não está, né? Em que função ele pode contribuir, não pode. Mas ele tem que ouvir, faz parte. Eu não posso deixar passar em branco um detalhe que eu só vi na transmissão depois em casa, revendo o jogo. Quem era o nosso repórter que estava cobrindo ontem no campo? Você lembra, Joana? Enfim. Era o Bruno Cortes, né? Era o Bruno Cortes. Exatamente, o Bruno. Bruno Cortes e Lívia Laranjeira. O Bruno estava ali colado ao Mano, numa das substituições, depois que o Corinthians fez o terceiro gol e que o Vasco estava tentando esboçar ali uma pressão, reação, o Mano se irrita, se eu não me engano, com o próprio Renato Augusto, eu não sei o que era, que ele pedia pro jogador cair, porque ele ia substituir o jogador. Cai aí, esfria o jogo, cai. Aí o jogador não caía. Aí depois, de um certo momento, caiu. Aí ele falou, porra, será que até isso eu tenho que ensinar? Vou ter que te derrubar? Até isso eu tenho que ensinar?